Olá pessoal, sou o professor Diogo Mota e atendendo a vários pedidos, né, nessa nossa jornada aí de educação financeira, investimentos e tudo mais, onde a gente pediu para poder comentar, fazer evaluation, discutir fundos imobiliários, mas não só falar de fundos imobiliários de maneira geral, mas ser específico, estudar, analisar um fundo específico, um case específico, para que a gente possa estar estudando e vocês também estarem aprendendo como que eu analiso, como eu verifico um fundo imobiliário. Fundos imobiliários, que é para mim um ativo extremamente interessante, faz parte, né, dentro da minha composição, da minha estratégia de investimento para poder receber dividendos mensais. Então muita gente se questiona, vou investir em ações ou em fundos imobiliários? Ué, por que não os dois? Então a gente vai falar muito de ações, vai falar muito de fundos imobiliários, e para esse nosso primeiro vídeo de fundos imobiliários eu escolhi o XPMOL, né, um fundo imobiliário que eu acompanho já há algum tempo, um que eu gosto bastante, e nós estamos vendo essa fase de epidemia, questão do coronavírus e tudo mais, e tantas ações como fundos imobiliários estão com preços baixos, estão com bastante descontado, com valores bastante descontados. Então aqui nós vamos fazer uma análise de um fundo de qualidade, que esteja num preço bom, com valor descontado, para que sirva também como para vocês possam estar no radar de vocês também, para que vocês possam investir e ter ganhos aí, upsides interessantes no longo prazo, além, é claro, de receber, né, renda passiva, dividendos, e no caso de fundos imobiliários, vocês sabem bem que a gente recebe dividendos mensais, a mesma ideia de aluguel, né, que é interessante, né, esse ativo, né, que é para vocês sim terem carteira. E hoje está né, excelente momento para a gente poder entrar, para poder investir em fundos imobiliários. No caso aqui, para poder analisar, né, o XPMOL, eu escolhi uma ferramenta que eu gosto bastante, a Fund Explorer, né, lembrando que eu não recebo nada para poder fazer propaganda da Fund Explorer, mas é uma ferramenta que eu gosto, e se é uma ferramenta boa, então vale a pena ser compartilhada, e é a ferramenta que eu utilizo junto com os meus alunos, meus seguidores já sabem a ferramenta que eu utilizo, então assim, é uma ferramenta que eu acho bastante interessante. É claro que vale muito a pena vocês pegarem informações um pouco mais específicas diretamente no site do fundo, então lá você tem relatórios um pouco mais específicos e tudo mais. Aqui na verdade é mais um resumo, então mais para poder apresentar para vocês. Então a Fund Explorer é uma ferramenta interessante para você iniciar o contato, uma análise, um estudo de um fundo imobiliário, mas sempre lembrando que a informação que tem mais credibilidade é a informação, os relatórios, né, que os fundos eles emitem. Ok, pessoal? Então, vamos lá falando de XPMOL, né, XPML11, né, no dia de hoje a cotação está 89,30. Vamos verificar aqui que o preço da sua cota caiu bastante, mas também como todo o mercado, né, caiu, tanto de fundos imobiliários como também de ações. Então já estamos nessa questão da pandemia, desculpa, que já estamos vivendo. Então nós sabemos que estamos com muitos ativos baratos. Então, como olhar de investidor é excelente, né? Vários ativos de qualidade baratos. Então nós temos a questão algo que chama a atenção aqui é a questão do seu dividend yield de 0,36% na cota atual, né? Então um dividend yield razoável, mas eu queria mostrar para vocês aqui, deixa eu só jogar aqui para o lado, né, que é o seu PVP, que é o que? Seu preço sobre o valor patrimonial, ou seja, o valor atual da cota está abaixo do seu valor patrimonial. E quando a gente vai falar de imóveis, de fundos imobiliários, é mais XPMOL, que é um fundo imobiliário focado em shopping centers, então é muito interessante esse indicador, né? Esse múltiplo de PSOVP, o preço sobre valor patrimonial, é extremamente interessante porque aqui o valor de mercado está abaixo do valor patrimonial do imóvel. Né? Então, assim, na questão de quando a gente vai falar de imóveis, então o valor patrimonial é extremamente importante para a gente fazer o nosso valuation e entender como é que o mercado está precificando esse imóvel. Então aqui já tem um ponto em destaque, né, que nos chama a atenção, a questão da rentabilidade, valor patrimonial, o patrimônio líquido do fundo. Então aqui eu tenho outras informações que vocês podem estar absorvendo para poder fazer uma análise. Mas entendendo um pouco mais do XPMOL, aqui na Fund Explorer tem uma descrição, né, rápida, mas a questão do XPMOL é extremamente interessante porque é um fundo focado em shopping center, tem uma gestão ativa e com caixa para novas aquisições. É um fundo de 2017, porém é um fundo que já possui uma gestão extremamente profissional e está buscando crescer o seu portfólio, então aumentar cada vez mais o seu pagamento de dividendos. Aqui eu mostro para vocês um gráfico de cotações do XPMOL, né, nos últimos 12 meses. Repare que aqui no caso, deixa eu mostrar um pouco mais aqui, agora.
Repare que tivemos aqui uma queda muito forte, que é exatamente aqui entre fevereiro e abril, né, que é exatamente a questão do ápice da pandemia junto ao coronavírus. Mas recebe que foram preços praticados 160 aqui, deixa eu ver se tem R$ 147, 143, até então 139, 138,80, ainda em 2020. E aí sofreu uma queda muito forte, chegando a bater 68,30 no dia 18, e aí voltou com preço né, razoável, mas ainda com um desconto muito bom e agora se manteve. É interessante comentar que fundos imobiliários, principalmente fundos imobiliários de shopping center, são fundos que têm uma volatilidade menor, se você for comparar, por exemplo, com ações. Aqui sim, pessoal, é renda variável, né? Você não tem garantia, na verdade, de receber, no caso que você está recebendo dividendos, que é uma espécie de aluguéis. É claro que aqui, no caso, você está tratando de um imóvel, de um fundo com imóveis extremamente qualificados, né, principalmente shopping center, então são imóveis extremamente interessantes e qualificados, bem localizados, muito bem geridos, com inquilinos qualificados também, mas nós estamos lidando sim com renda variável. E o que eu estou mostrando aqui para vocês é o valor da cota desse fundo imobiliário XPMOL. Então a gente tem aqui um fundo que está junto ao seu valor patrimonial extremamente descontado, é um fundo que, quando a economia estava ali em ascensão, né, vimos que teve um crescimento muito bom, né, e hoje é claro que o valor praticado hoje não é um valor que a gente coloca assim, um valor real. A partir do momento que a gente tiver passar essa fase de coronavírus e tudo mais, provavelmente o fundo que tem um caixa vai voltar a praticar valores de cotas, né, como estava antes, ou mais. Ok? Ainda mais porque nós estamos vivendo uma taxa de juros muito baixa, de 3% ao ano. E taxa de juros baixa beneficia e muito o crescimento econômico e também a questão imobiliária. Ok? Então, aqui um gráfico. Eu quero passar. Aqui tem algumas informações básicas do XPMOL, que também é interessante falar, do fundo, né? A questão também do segmento, que é importante, que então eu já comentei com vocês, o shopping, o valor inicial de cota, que acho que começou a R$ 100, né? Então verifica aí. Uma coisa que chama atenção aqui é a taxa de performance, o que muita gente vê com ponto negativo, mas eu vejo com ponto positivo, porque a taxa de performance é um estímulo também para o gestor querer praticar, né, uma boa gestão e querer melhorar cada vez mais. Né? Então, tem uma taxa administrativa razoável, não é tão baixa nem tão alta, né, mas possui essa taxa de performance, eu acho, como um ponto positivo, que é um IPCA mais 6% ao ano para bater esse benchmark, que eu acho bastante interessante. Então, uma coisa que estimula bastante a gestão a querer se comprometer cada vez mais. Então, a gestão ativa, para mim, é excelente para você poder pensar, né, claro, no crescer seu patrimônio, aumentar cada vez mais o seu pagamento de dividendos. Aqui estão os dados gerais, informações sobre o shopping. Aqui tem um shopping, mais à frente vai ver quais são os ativos, mas eu quero chegar aqui na parte de dividendos, né, o pagamento de dividendos, né, onde chama atenção, se você for pensar no dividend yield, né, em relação à cota atual, né, de 7,5%. Se você for pensar hoje que a Selic, o Tesouro Selic está pagando 3% ao ano, né, a taxa de juros mais ou menos 3% ao ano, então está mais que o dobro, então, em relação ao preço atual, né, esses são os 12 meses, né, em relação ao preço atual. É claro que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas pagou 50 centavos a cota, praticamente 0,56% em relação à cota atual. Então, assim, em relação à questão de pagamento de dividendos, para mim está excelente. Normalmente, por exemplo, se você pegar um imóvel, alugar, né, principalmente imóvel residencial, normalmente o pagamento do aluguel é 3,5% ao ano, 4% ao ano no máximo. Então aqui você ter essa opção na cota atual de 7,5% no ano, pelo menos, claro, em relação aos últimos 12 meses, é extremamente interessante. Aqui um gráfico que chama atenção também, que é o teu pagamento de dividendo, um pagamento recorrente, né, tem uma frequência interessante. Aqui no mês de dezembro, né, por se tratar de shopping, normalmente shopping, né, cobra dobrado o aluguel, tem toda uma política diferenciada, mas tu vê que tem um pagamento aqui superior em dezembro de 2018, dezembro de 2019 não teve esse pagamento, não sei qual o motivo, mas repara que é um pagamento frequente, né? Então uma média extremamente interessante de pagamento de dividendos do XPMOL. Em relação ao seu yield também nada muito aqui, teve uma queda mais ou menos aqui em junho, que se compara até aqui nessa queda aqui,
mas aqui foi a questão dos investimentos que o fundo fez. Mas benéfico também, mas no geral o fundo é bem homogêneo, seu gráfico é bem homogêneo, bem razoável e que vale muito a pena você pensar em ele e colocar em seu radar. Aqui uma simulação que o Funds Explorer faz, que eu acho bastante interessante. Ele vai ter uma comparação junto com a poupança, quanto é que se você botar 50 mil reais, quanto é que estaria na poupança e como é que ficaria junto ao XPMOL. Então, assim, bem interessante. Os seus rendimentos também, quanto seriam os seus rendimentos em cima desse valor de 50 mil reais. Questão do valor patrimonial, manteve, né? No caso, seu patrimônio não teve nenhuma aquisição no último ano, mas sabemos que já tem caixa para pensar em expandir, né? A expansão, o projeto de expansão está no projeto dessa gestão. Aqui os ativos, repara que tem 13 ativos em 6 estados, então tem uma diversificação muito interessante, né? Aqui no Amazonas, Bahia, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo, principalmente nesses estados. Então, assim, você tem uma diversificação muito boa, não só na questão dos ativos de shopping center, mas uma questão também de geográfica, né? Então você tem uma diversificação geográfica interessante, 6 estados, bastante interessante, pegando principalmente os 2 estados aqui, Rio de Janeiro e São Paulo, que são estados grandes, né, que tem uma economia muito mais ativa. Aqui tem a localização dos ativos, que é interessante, o shopping, a Catarina Fashion Outlet, não conheço, né, em São Paulo, o Caxias Shopping já conheço aqui no Rio de Janeiro, Duque de Caxias, né, o Santana, Dark e alguns shoppings que vocês podem ver. Outro ponto interessante é a vacância, né? Repare que aqui a vacância física, que é um azulzinho escuro, né, é baixa, né, bem baixa, 4%, de 4%, 2,8%. Então repare que tem uma ocupação física quase de 100%, isso também é excelente. E é difícil, né, porque você está lá de shopping center, dificilmente vê um shopping com lojas vazias, assim, com muitas lojas vazias. Então isso é excelente também para a questão do pagamento de dividendos. E também mostra também a qualidade da gestão em querer estar sempre trazendo, né, provavelmente quando está terminando contratos, né, deve estar fazendo essas renovações ou buscando novos inquilinos antes do término do contrato, para que não tenha muita discrepância no pagamento dos dividendos. Ok? Então, pessoal, esse foi o XPMOL. Então, aqui nós temos alguns dados importantes para vocês poderem ter essa análise. Vivemos um momento de coronavírus e isso dá uma oportunidade muito interessante em relação a esse ativo. Então, fundos imobiliários é um ativo extremamente interessante. O XPMOL é um fundo extremamente interessante também pela sua gestão, por estar no segmento de shopping center, que eu gosto bastante, pela sua diversidade, por normalmente um shopping é um imóvel AAA, um imóvel que tem uma qualidade muito boa, muito bem localizado em grandes centros urbanos. Então, o XPMOL é um fundo imobiliário que sim, que você tem que ter em seu radar. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra, de venda, nada disso. É mais para vocês terem uma noção de estudo. Ok, pessoal? Espero ter ajudado mais uma vez e até a próxima.